Saudações, eu não quero celular. Meu nome é Murilo e eu quero abstrair a lógica. Cada um de nós, em essência, é uma estrela. E o núcleo de cada estrela existe um sol interno, uma espécie de buraco de minhoca. Esse buraco de minhoca, ele é responsável pela materialização e desmaterialização. Esse núcleo central, que é como um sol, é a centelha. Ele é uma espécie de semente que está plantado dentro do mar da matéria. O mar da matéria é percebido como matéria por essa semente por conta da diferença vibracional entre ela e o mar. E essas diferenças vibracionais se manifestam como ondas. E essas ondas vibracionais que se emanam do núcleo desse sol, elas são percebidas pela mente concreta, pela mente racional, como formas geométricas, como partículas. Quando a consciência ela tem uma vibração muito densa, uma vibração baixa, então o que ela faz? Sinal de que ela está coagulando o mar da matéria. Ela está emanando mais muitas ondas, ou seja, o comprimento de onda é pequeno e as ondas são excessivas, ou seja, muita informação. E aí ela densifica isso e cristaliza em matéria, nas bordas de si próprio. E essas cristalizações de matéria, elas se tornam uma barreira entre a consciência, que é esse núcleo interno, e o pleroma. O pleroma seria essa parte ao redor das ondas, que é o mar da matéria em si, que na verdade é tanto matéria quanto espírito. O exterior, que é plenitude e também se espelha no centro, como uma semente, ele é a união, o equilíbrio perfeito entre ordem e caos. Isso porque não há separação entre ordem e caos. Porque o todo e o nada se confundem. O todo e o nada se tornam uma coisa só. Como adesão de Criador e criatura. Como unificação de Criador e criatura. A única maneira de alcançar a plenitude, que seria essa adesão, seria suportar essas variações vibracionais que são causadas pelas ondas que se emanam do centro. Quanto mais resistência a consciência adquire sobre o processo de sutilização vibracional ou densificação vibracional, mais ondas ela percebe e mais longe ela enxerga. Chega um ponto em que, ao se encontrar tanto dentro quanto fora, ela consegue neutralizar essas ondas e eliminar a barreira material, eliminar a ilusão de tempo e espaço. Essa interação entre Criador e criatura, ela é feita de núcleo para núcleo, não é feito de corpo para corpo. Núcleo para núcleo significa o quê? Que o meu núcleo pode se conectar com o núcleo dos outros seres do universo. E os outros seres do universo se manifestam no meu mundo, na minha percepção física de mundo, como minério, mineral,
vegetal, animal e hominal. Independente de qual reino, todos eles são conectados com esse núcleo. Então, apenas quando eu consigo contemplar de forma neutra os 4 reinos, eu consigo neutralizar os 4 elementos. Eu consigo equilibrar os 4 elementos e assim criar uma interação simétrica entre uma criatura e outra. E essa interação neutra entre uma criatura e outra é o que produz uma visão multifocal, uma visão tanto do observador quanto do observado. E isso cria uma espécie de sincronização consciencial. Essa sincronização consciencial permite uma unificação entre o ser e o todo, pela interação, pela união dos seres. Não uma união absoluta, mas também é preciso do equilíbrio da polarização. A neutralização precisa da polarização em si como perspectiva, para que ela tenha identidade, para que ela tenha personalidade. Então, sendo cada um de nós um núcleo, sendo cada um de nós uma estrela, nós temos a obrigação de entrar dentro de si e encontrar as forças que nos constroem para que nós nos construamos de forma consciente, para que o nosso universo interno se torne simétrico. Essa simetria ela é alcançada através da neutralização vibracional. Essa neutralização vibracional ela pode ser praticada pelo equilíbrio das 3 joias do budismo, ou pelos 3 templos, que é o templo da cabeça, o templo do coração e o templo do sexo. Esses 3 templos formam as 2 tríades, a tríade superior, que é a tríade crística, a tríade que eleva, a tríade que sutiliza, e a tríade inferior, que é a tríade que materializa, que densifica, que polariza. A tríade inferior, ela é percebida pela mente como um demiurgo, como uma espécie de demônio que controla todo o universo físico. E nós, enquanto estamos submetidos à tríade inferior, nos sentimos prisioneiros desse Deus demiurgo, esse demônio demiurgo. Mas quando nós nos interiorizamos um pouco mais e nos encontramos com a tríade superior, então nós adquirimos consciência crística, que é uma consciência que é a consciência que direciona esse demônio, é a consciência que direciona esse Deus, é a consciência que direciona esse demiurgo. É a sabedoria interna, intuitiva, que vai dar ordem a esse demiurgo. Cada um de nós tem o seu próprio demiurgo. E para que nós alcancemos a tríade superior, que é um demiurgo universal, então a gente precisa submeter o nosso demiurgo ao demiurgo universal, que é essa tríade superior, que ela pode crescer, esse demiurgo cresce dentro da gente, do nosso microcosmo, como uma árvore. Ele é plantado dentro da matéria como uma semente, que é a centelha do espírito, que é o ponto neutro absoluto dentro do coração de cada ser, o núcleo de cada átomo. Alcançando esse núcleo, através da abstração dos sentidos, a gente consegue, por osmose, criar simetria dentro do nosso próprio universo. E de dentro para fora, a gente vai criando aos poucos, manifestando aos poucos essa simetria interna no mundo externo. É uma alteração, uma criação, uma transformação, uma transmutação de dentro para fora. Mas na mistura do preto e o branco,